Eu estou aqui com o Ike Batista. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Talvez muita gente não conheça Ike Batista como os cariocas. Eu queria falar um pouquinho aqui porque a gente vai fundo aqui nesse diálogo, mas quem é carioca viu um Ike no auge, sétimo homem mais rico do mundo, despoluir a Lagoa, tentar criar uma passarela do Hotel Glória, revitalizar o Hotel Glória, criando uma passarela até a Marina da Glória. Fantástico, fantástico, fantástico. Nós vimos as UPPs, que foi um modelo para o Brasil e para o mundo, por que não? Nós vimos a violência diminuir aqui no Rio de Janeiro. Foi tanta coisa boa, que um dia a gente esperava. Eu vou falar para você porque eu cresci te admirando, né? E papai falava, todo mundo falava, carioca era entusiasmado. A gente achou que o Ike ia ser o presidente. Talvez. Então hoje eu acho que é muito... Eu celebro esse momento aqui de uma forma muito legal. Muito obrigado. Porque eu vejo um renascimento, eu vejo um Ike mais maduro, mais adaptado ao mundo que nós estamos hoje. Eu tive o prazer de chamar o Ike aqui, já vou dar a palavra para ele, porque eu vi tanta coisa legal dele propondo e Deus me deu um talento que é descobrir coisas que eu acho que vão ser validadas. Sim. Olhar para uma loja no shopping e falar, cara, essa vai vender. E eu falei, cara, eu estou admirando esse momento. Eu acho que esse homem, que foi o sétimo homem mais rico do mundo, ele pode estar numa ascensão de novo. E eu acho que ele pode contribuir muito para uma visão até do país. Isso. Tá? É isso. Então hoje a gente está aqui contigo. Obrigado. Momento novo. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Exemplar. Eu acho que não só corporativamente, mas eu acho que hoje esse podcast vai ser uma aula de vida. Né? Eu acho que o Ike de hoje é uma melhor pessoa, é o melhor pai, é melhor várias coisas. Então, eu acho que quem pode passar um legado desse tamanho, eu acho que o que a gente vai gravar hoje é um legado digital. Acho que vai ser uma parte da tua vida que você vai poder falar. Bacana. Pessoas, isso aqui eu deixei aquele vídeo lá com o Felipe Fera para gerações. Amém. Ok? Vou começar a te perguntar uma coisa. Primeira coisa, o que o Ike está mexendo e pode falar? Bom, eu já estou falando assim a nível nacional sobre a Supercana. Né? A Supercana é essa que tem, na verdade, a pesquisa dela começou em 2005 com os cientistas que trabalham hoje comigo. Eu entrei em 2015, quer dizer, entrei 10 anos depois, mas aí nós temos mais 10 anos. E aí ela está pronta hoje para ser recolocada. A cana que é plantada hoje, eu enxergo que ela vai ser toda trocada pelas 17 variedades que saíram de mais de 3 milhões e 300 experimentos, né, misturas. Genomas, né? Da genética, né, que a gente criou. E vão repovoar o Brasil, aumentando em até 3 vezes a produção de etanol e até 12 vezes a produção de biomassa. Então é revolução. Gente, eu estudei, só para falar aqui, que eu fiz o dever de casa, porque isso aqui eu sou fã desse assunto. Você fez. Você pensa o seguinte, o Brasil, me corrija se eu falar alguma besteira, o Brasil hoje produz, segundo conversas que eu vi do Ike, 35 bilhões de etanol. Né? Isso, bilhões de litros. Litros. E ele tem potencial para produzir de 100 a 120 bilhões de litros. Isso mesmo, né? É isso mesmo, perfeito. E o Ike hoje fala para o produtor, que tem uns com a cabeça lá no passado, né? Com produtividade baixa. Sofredores, né? Porque a cana brasileira normal, ela começa com a produtividade de 120 toneladas por hectare e vai decaindo. Então, no 5º ano, ele está em 50 toneladas por hectare. Então, as espécies têm esse ciclo. A supercana, ela fica 10 anos estável em 180. Linear, né? É, linear. Então, é outra loucura. Então, você imagina Isso um negócio... você imagina um negócio que o seu produto, seu insumo vai diminuindo ano a ano, a nível de, no 5º ano, ele decidir trocar, porque senão, no 6º ano, seria menos que 50. E o business é o seguinte, produtor, eu tenho aqui a cana. Tá afim? Tá afim? É o seguinte... O incremento, o que você produzir a mais é 50-50. Isso. Não é isso? Hoje, na verdade, a produtividade é tão louca que hoje é 70-30. 70-30. É. Quem pegou no início deu bem, então. Quem pegou é sempre assim, né? Quem chega primeiro come mais caviar. Não é? E, gente, uma coisa interessante que eu fiquei sabendo agora, você pode falar um pouquinho, porque parece que vai ter uma fazenda própria com os árabes, né? Sim. Que foi notícia no todo o Brasil. Você pode falar um pouquinho? Na verdade, sim, eu estou esperando, se Deus quiser, vou assinar em Brasília semana que vem
mais um negócio com também árabes. Vamos esperar até semana que vem, né? Vai ser uma assinatura importante. Mais um módulo de 70 mil hectares com 500 milhões de dólares de investimento. No Rio de Janeiro. No estado, esse é na área ali em volta do superporto do Açu, né? Que a gente identificou 210 mil hectares de áreas aptas para você mecanizar ao máximo, né? Porque uma das exigências é você mecanizar sempre que possível, mecanizar e irrigar o máximo possível e fertilizar, algo que infelizmente o setor não consegue, porque também não ganha dinheiro, né? Então você acaba não fazendo porque você não ganha, né? Gente, a maestria desse movimento, para mim, ela é tão benéfica, por quê? Muita gente esqueceu do etanol. A gente vai no posto, a gente coloca a gasolina. Isso. A gasolina ela tem vários problemas, né? A poluição, a não neutralização do carbono, a gente tem um combustível que é mais nocivo. Então a gente tem o álcool, cara. O álcool é brasileiro. Nível nacional. Não é? O álcool é uma coisa que a gente tem que se orgulhar e, de repente, é uma das soluções para muita coisa, né? A gente fala em combustível etanol, mas o Ike estava me falando aqui, e eu vejo acompanhando, que nós vamos... Olha onde o Brasil pode chegar. Nós podemos nos orgulhar de substituir o plástico pelo bagaço da cana, fazendo sacola, fazendo papel, a embalagem Tetra Pak, que já é 40% de bagaço da cana, né? De alguns produtos. Não, aí a tampa, né? Aí tem química, porque aí é o plástico da cana, que passa por um projeto químico complexo. Legal. O nosso não, o nosso é do bagaço direto para a embalagem. E é biodegradável. A Tetra Pak vai ter problema, porque a Tetra Pak é um produto complexo, né? Tem aquela folha de alumínio por dentro, várias camadas, né? E é caro, né? Caro. Então, a Tetra Pak é uma das que vai sofrer. Caro. Outra coisa que... Quer falar mais alguma coisa da cana? Sim. Tá contigo. O que nós fizemos nos últimos anos é desenvolver as resinas para fazer qualquer tipo de embalagem, né? Impermeável, mais duro. Por exemplo, eu posso fazer essa mesa aqui, ó, com bagaço de cana. Imagina, eu vou misturar resinas minerais para criar literalmente qualquer nível de dureza. Eu não sabia disso. Paredes. Em vez de isopor, imagina. De cana? Sim. E, gente, a cana era queimada. Fala um pouquinho disso, Ike. É queimada, né? A quantos, me fugiu a quantos mil dólares a tonelada, né? $20 a tonelada. E em biomassa a gente pode ganhar, se eu não me engano, Mais de 2 a 5 mil dólares, não é isso? É uma loucura. Cara, eu estava vendo um documentário chinês falando sobre isso. É um pulo quântico. E o Brasil, gente, só para falar que aí a gente vai contextualizar com esse momento. Acho que nenhum podcast pegou esse momento. A gente está naquelas barreiras alfandegárias, certo? Isso. Ontem eu te recebi uma notícia, ontem eu estava com uma fábrica de amplificadores, que vende amplificador para barco. Tá. A gente tem um produto junto comigo. Mas de som? Som. Sim. Para barco, amplificadores para barco, motocicletas e automóveis. E é uma indústria, é a Soundiston, uma indústria parceira aqui do Fera, a gente tem produto junto, ela faz alguns produtos de grande renome, que o label é de outras indústrias que a gente não pode falar aqui, e o hardware é desenvolvimento deles. E ontem eles me falaram o seguinte, depois que aconteceu essa questão da barreira do Trump, explodiu o pedido. Uau, é lógico. Olha que barato, gente. Para o Brasil isso... O Brasil, nós somos neutros, vai ser um show. Eu acho que esse é o momento... Várias indústrias vão vir para cá. A China vem para cá. Vem para cá, em peso. Bota uma coisa na tua cabeça. Para entrar na Europa, para entrar na América, a China vem para cá. O Brasil tem tudo mais uma vez. Mais uma vez para ser protagonista. Isso. Né? E eu aproveito esse momento, né? Eu faço uma pergunta aqui para a gente quebrar o gelo um pouquinho. O que é a visão de um Ike Batista, né? Que tem relação com as pessoas mais poderosas do planeta? O que esse Ike Batista poderia hoje contribuir para um Brasil tão complexo? Bom, olha, o nosso projeto da cana, só para de novo a cana, como o Brasil planta cana praticamente do norte ao sul, né? É uma revolução a nível nacional e numa escala mundial, porque, imagina, até 12 vezes mais bagaço, a gente vai substituir o plástico do planeta. E a muito gente, doido, né? E a riqueza para cá, né? Aqui, é brasileiro. Nós podemos ser o novo Emirados Árabes a transição do etanol. energética é brasileira. Não é? Os políticos falam assim, não sei se os políticos
Até porque muitos políticos já ouviram falar da supercana, mas não entenderam a dimensão do que vai acontecer a nível de Brasil como um todo, né? E no produtor, tu teve resistência? Zero. Sabe por quê? Porque a gente topa dividir. Ele hoje perde dinheiro. Aí você chega à equação que todo mundo ganha dinheiro e a gente... Quando você cria um negócio muito bom, a melhor maneira é você dar um pedaço importante para eles também, então todo mundo ganha. Não teve resistência? Ao contrário, todo mundo quer trocar para a nossa cana. E porque você traz várias tecnologias. Eu não estou trazendo só... Você falou do etanol, mas você esqueceu do SAF. Porque agora o SAF... sabe o que é o SAF? É o Sustainable Aircraft Fuel. Na verdade, é a mistura de etanol e de óleos, de comida até, né? Que vão virar o combustível de aviação. Então, você vai pegar a economia circular, absorver todos os óleos vegetais, para não botar no ralo também, que é poluição, economia circular, né? Vamos usar nosso lixo. Então na mistura do SAF, você tem os óleos vegetais e o etanol de milho da cana são os produtos mais nobres, né? Então, mas o mundo do querosene do futuro, que vai ser um querosene mais verde, vai aviação, ter como se fosse um biodiesel. Praticamente um biodiesel, tá? Então é lindo. Então, de novo, o Brasil com etanol, que é o produto mais nobre dessa mistura. Uau. Então, por exemplo, não sei se você sabe, se você quiser no futuro aterrissar na Europa ou nos países, na Ásia, nos países, Japão, hoje mais de 25 países já adotaram isso. Você vai ter que ter 5%, 10%, vão subir esse percentual na mistura. Senão você não vai poder aterrissar lá. É mesmo? Mas é lógico. A empresa vai ter que ter uma declaração de ESG, por exemplo, e de neutralização de carbono, digamos assim. A indústria que fabrica turbinas já vem testando o SAF há 15 anos. Porque na indústria aeronáutica, você sabe, os testes são... O cara tem que mostrar que andou 1 trilhão de quilômetros. Já foi feito. Então, as turbinas todas são preparadas para absorver qualquer tipo de mistura. Que legal. Para você ter ideia, até 70%. Uau! Desse SAF aí no querosene. Falou. Não vai ter SAF o suficiente para suprir o mundo. Não tem. E você vê uma... Vamos lá. A gente está falando de cana. A gente vai aumentar, então, com a supercana, 3 vezes a produtividade do etanol e 12 vezes biomassa. A gente teria, diante desse quadro, uma autossuficiência, porque a gasolina é o produto mais importado hoje do Brasil, né? A gente tem uma balança desfavorável hoje e a gasolina é o produto mais importado, certo? Diesel, né? E diesel. Muito diesel. Né? Então, se nós tivéssemos a supercana, ela consegue ser autossuficiente para toda a frota? Talvez. Diante da área disponível de plantio, sem a gente pensar num cenário inflacionário? Teoricamente, sim. Teoricamente. Né? Teoricamente. Gente. Mas veja bem, ela vai ser usada em veículos e vai ser usado no querosene. Então, tem 2 tomadores. Eu diria para você, pela primeira vez, o etanol vai virar uma commodity mais demandada do que tem oferta. Então, eu falava sobre subsídio do governo. Quando a gente fala em balança comercial favorável, produção, a gente pode entrar com apoio governamental. Mas não né? precisa. Não precisa. Não precisa, não vai precisar. Um regulador de preço, uma produtividade talvez baixe o preço. Cuidado, porque no mundo o SAF também não vai... Por exemplo, hoje pagam $4 no SAF, enquanto o querosene de aviação, vamos dizer, vale $2, né? Então, 4. Esses subsídios, a longo prazo, ninguém paga essa conta. Você sabe disso. Sei. Eu posso ir além? Os nossos cálculos, a gente só usa $2. Então, vamos além? Vamos pensar num cenário hipotético, Sim. Já que a gente gosta de carro. Por que o carro só a etanol não pode ter um valor de PVA, algum subsídio mais barato? Seria uma, né? Claro. Porque eu tenho neutralidade de carbono, certo? Sim. Por que não pode ser mais barato? Como o carro elétrico não tem alguns incentivos estaduais, talvez seja uma forma... mas cuidado, porque, vamos lá, como a gente é grande produtor de petróleo e tem a Petrobras, que também, enfim, precisa das suas receitas, você tem outros fatores aí, né? Envolvidos, né? Envolvidos. Então, é bem mais complexo. E mais complexo ainda é os impostos que são pagos que sustentam os estados. Os ICMs da vida, isso aí é uma grande fonte. Então, ninguém quer meio que... Né? Vamos pensar, então. A equação é complexa. Complexo, né? Aike, eu sei que você é fã de carro elétrico, eu sei que você é fã de tecnologia, teve uma lancha mais veloz do Brasil,
né? Recebeu um desafio agora do Audi RS6 para andar com o Biodicil dele. Que pode ser um Zikr, hein? Pode ser o Zik, bro. De 1.500 cavalos. Que eles O têm não FR, né? FR. tem? É o FA. Eu andei, cara. É 1.350 cavalos, né? 1350, se eu não estou enganado. É isso. Top, tá? Então, eu sei. Andei nele. Mas tem que tirar o limitador de velocidade, porque aquele Audi passa de 300. Então, Eu não posso fazer feio. Ziker, ouça. Ouça. Eu queria te fazer um cara tão visionário que está por dentro de tecnologia. O Ike hoje, ele falou em vários podcasts que ele é o cara que busca hoje, dentro dos negócios dele, tecnologia. Inovação Inovação. e tecnologia. Só aí que você vai ganhar aquele Escala, dinheiro né? exponencial. Escala, sim, porque vai ser bom e barato. Mas é só aí que você faz as rupturas. Porque, por exemplo, você fazer negócio hoje com menos de 50% de margem, sem isso você não chega nisso. Sim. Né? É isso. Eu tenho minha convicção. O hidrogênio teria possibilidade de ser o combustível do Brasil? Não. Eu também acho. Não, zero. Muito caro. E vamos lembrar, você entende do mundo elétrico, pô, um painel solar pega os raios do sol perpétuos, né? À noite não tem, mas antes disso, bate no painel solar e dali vira um elétron que você bota dentro do seu carro. O mundo do petróleo tem que tirar esse lá 300 quilômetros fora da costa, aquilo sai, aquele líquido todo. Vai dali num processo mega complexo, vai para uma refinaria, pipeline, dentro de uma refinaria, aí tem que dividir não sei em quantos pedaços lá, querosene, gasolina, diesel, nafta, asfalto, aquelas porcarias todas. Pensa, a complexidade de tudo isso. Bom, se eu estou no mundo elétrico e as baterias, que você sabe muito bem, os chineses, as baterias custavam $800 o kilowatt, né? Sim. Hoje está menos de $100. Então você pode pegar o solar durante o dia e produzir mais e armazenar para a noite. Então o kit felicidade, que é o solar mais as baterias para armazenar, o off-grid, né, o fora da rede, já é viável. Só para você ter ideia, na Austrália tem 2 estados inteiros, 2 estados totalmente desligados da Eletrobras deles lá. A gente teve recentemente uma notícia que foi muito chata para o Brasil, né, para algumas regiões, que era o seguinte: as companhias energéticas Sim. Não né, te dão a licença. não te dão a licença para você ter uma energia solar porque indica inversão de fluxo. Né, porque o fluxo, gente, só para vocês saberem, a energia ela vai perante a demanda. Se você produziu mais, ela não corre, ela volta, né, teoricamente. Só que isso tem que ser auditado. E de uma hora para outra resolveu falar que tem inversão de fluxo. E aí não deixa você gerar energia. Você só pode gerar energia em Minas, Rio Grande do Sul, uma parte de São Paulo, de dia. 7 horas da noite. À noite, é isso. Até as 5 da manhã. Muito obrigado. Não tem sol à noite. Então, cara, é o que o Ike tá falando. É off-grid. Bizarro. Tem que fazer o off-grid. Bizarro, né? Bizarro. E lá em casa a gente botou o carro cede energia para casa. Genial. Entende? Gente, o carro cede energia para casa. Você tem 100 kW lá, né? E hoje eu recebi uma notícia de um amigo. Ele tem um carro. Essa é legal para você saber. Ele tem um carro elétrico novo. Ele tem um Volvo. Né? 2021. E segundo o laudo da Volvo, ele está com 87% de saúde da bateria, mas não caiu a autonomia. Tá. Uau. Caiu ali, é imperceptível, segundo ele. Né? Tá. E ele está com 260 mil quilômetros. Show. E ele me falou, e ele falando isso, uma bateria com 200 pega aí o classificado de carros. É isso. Qual carro que tem 260 mil quilômetros? Claro. Quase nenhum. Ué, a BYD dá 8 anos de garantia nas baterias. Todos, não né? Chega. Todos, são todos. Né? Isso é gozado, né? As pessoas, e taxistas, por exemplo, têm medo dessa história da bateria, né? Não é justo, porque o taxista ia deixar muito mais dinheiro no bolso, ganha mais. Motorista de aplicativo. Todos, né? Você produz no teu telhado a energia que você consome, Imagina. cara. Pô, é lindo. Outra coisa, a gente tem BMWs aqui 2014 que ainda estão com a bateria funcionando, pleno funcionamento, plena autonomia. Primeiros, os né, i3, os i3. Os i3. Gente, os carros estão funcionando. É isso aí. 10 anos. E a bateria de segunda geração, nós já estamos na terceira geração. Isso. Entende? Outra coisa, quanto você... Aí é um outro assunto aqui que eu tenho com o Ike. Posso virar a chave? Pode.
Você é um executivo, você está no mundo dos negócios. E esse mundo é um mundo muito competitivo, é um mundo de visual, é um mundo de quem é mais organizado, quem é mais visceral, quem é mais rápido, vence, né? Só que hoje a gente tem uma coisa chamada imagem. Hoje a pessoa que está no alto da cadeia, ela olha uma pessoa e ela fala, se esse cara não cuida do corpo dele, como é que ele vai cuidar da minha empresa? Disciplina, né? Ele mostra disciplina. É isso, Ike? Isso, absolutamente. Dá aquela imagem de, poxa, será que ele não é igualzinho assim no negócio? Uma hora ele fica relaxado? Isso bate na hora. Gente, isso é um alerta para você também se cuidar. Isso. Tá? A gente resolveu trazer uma coisa aqui. Eu nem sabia que o Ike era envolvido com isso. Ele chegou com... Posso mostrar aqui, Ike? Pode. Ele chegou com 3 embalagens de presente para mim aqui. Tá? Eu fiquei sem graça que eu dei uma água para ele, que é água boa aqui de 10 pH. E eu falei... Mesma linha. Mesma linha. Porque a pH certo, né? Não adoece. Como? No pH certo, ele torna você um corpo sem... E tem outra coisa, né? O pH, o que tinha mais que a gente falou? O pH e adicionado sais. Isso. Né? Porque uma água sem Gente, eu não tô... Eletrólitos. Correto? Exato. Ela deixa você desidratado. Isso aqui é um isotônico. Essa aqui é um isotônico. As pessoas esquecem isso. Então, isso aqui eu queria que o Ike explicasse. Isso aqui é uma coisa muito bacana. Eu vi alguns podcasts, algumas reportagens que o homem com mais de 150 anos já vive. Isso. E o Ike estava me falando um pouquinho sobre isso, que é mais uma coisa que ele está metido, digamos assim. Mas por razão de saúde, exatamente para a saúde da humanidade como um toda, porque a indústria farmacêutica, cara, levou a gente saiu da farmácia da vovó em 1920 e foi para a indústria farmacêutica, né? Então você vê, a gente compra um monte de coisas desnecessárias porque ela não quer curar a gente, ela quer remediação da situação. Então, realmente os princípios ativos estão todos na natureza. Esse é um desses. Fala um pouquinho disso aqui aí pra gente. Bom, primeiro, que é o mais importante de tudo, isso não é nem um suplemento, tá? A Anvisa classifica isso como um alimento. É, meu. Então isso é muito importante. E né? sem contraindicação. Não, todo ser humano... Eu dou para minha filha, desde um ano ela toma, né? Então, primeiro. Segundo, é 100% orgânico. Porque é um produto derivado de algas marinhas, de um bioma de 30 algas marinhas, que absorveram da água de sal e vulcões submarinos na região, durante milhões de anos, os minerais que são essenciais para o nosso DNA. Você não aprende, o médico não fala para você. O médico eventualmente vai dizer para você, olha, vou te dar um magnésio aqui. Para as mulheres, um cálcio, porque tem osteoporose. B12, né? Mas isso, por exemplo, eu não sabia que a gente precisa de 92 minerais para o nosso DNA estar intacto. E por que não está? Porque tudo que a gente come hoje, né? E mesmo que os animais comem e a gente come o animal, porque no fundo você é o que você come. Sim, concordo. Eu sou químico. Nós somos químico elétrico, né? Então, essa química dos minerais não existe mais nos alimentos. E eu brinquei nos últimos 5 anos, eu fui testar mais de 200 produtos vegetais, frutas, e elas têm uma fração do que deviam ter. É mesmo? Por que você acha... Genética, talvez? Não tem... Não, genética não tem no solo. Não tem no solo, né? Não tem no solo. O fazendeiro só bota o NPK. O seguinte, no mundo, nas áreas onde tem vulcões ativos, Mediterrâneo, Okinawa, Havaí, lá você tem Nova solos Zelândia. vulcânicos. Lá tem os bons produtos. Que são as Blue Zones, né? The Blue Zones. Parte disso, né? Parte disso. Mas 90% do planeta que planta repetitivamente e só bota o NPK. E esses minerais que eu preciso? Por que tem tanta criança com autismo, alergias? Repara, pega seus amigos. Mineral. É sempre mais complexo que isso. Sim. Mas minerais é uma parte muito essencial disso. As bactérias, né? Você tem que ter as bactérias do bioma, né? Tanto que é bom você tomar pré e probióticos. Uau!
Eu tomo, você não toma, não, um negócio de 100 bilhões de bactérias para seu. Eu tomo tanto. Gente, eu vou te falar para você. Eu tomo tanto comprimido. É. Mas o comprimido do bem, né? Que a É, gente. mas lembra bem, ó, por exemplo, vários produtos de minerais, que o cara fala, tem vitamina é outra coisa, mas tem mineral, tem cálcio, tem magnésio. Cuidado, porque aqui foram as algas que sintetizaram esses. Aqui tem 72 minerais, nas proporções certas. Ou seja, um não interfere com a ação do outro. Porque, por exemplo, eu não Uma sabia. bioequivalência, né? É porque quando foi feito pela natureza e é orgânico, ele é biocompatível e biodisponível com organismos vivos. Ou seja, você, uma planta, um animal. Uau. Então, as proporções são importantes. Por exemplo, eu não sabia que, por exemplo, muito alimento brasileiro tem muito fósforo. Se você tem muito fósforo, que tem na Coca-Cola também, o que acontece? Você não absorve o cálcio. Presta atenção nessa. Você não absorve o cálcio. E o cálcio só, o médico te dá o calcitran que está na farmácia. O calcitran sem boro não fixa no seu osso. Então por que ele me dá esse calcitran? O calcitran vai criar artroses e problemas no seu corpo. Uau. Então, olha, Dr. Ike, olha aqui, eu leio muito e eu estou no mundo orgânico, tá certo? E eu sigo a farmácia da vovó, que existia até 1920. E o Rockefeller, eu gosto de contar essa história, o Rockefeller, as pessoas não sabem, mas o Rockefeller entra no WhatsApp, na inteligência artificial, e faz a pergunta. E você vai ver, Rockefeller criou a doutrina nas faculdades americanas para se usarem princípios ativos derivados do petróleo. Ele destruiu a farmácia da vovó. Uau. Leia. É. Aí você vê isso, aí você vê o quanto nós, né, somos manipulados. Total. Né, somos que nem gado, que o cara vai te empurrando as coisas, né? Que nem comida, né? Olha as porcarias que tem né? Aqueles produtos, wafers, margarina não, gordura natural, animal é ótimo, manteiga é ótimo para a saúde. Aqui, ó, pele lisinha é manteiga e gordura. Gente. Então, aquele bife com gordura não tem problema nenhum. Nenhum. Torresmo, porque, vai em Minas, eu conheço senhora de 110 anos que fica comendo torresmo. E aí? E a gordura boa é a gordura. Olha, as gorduras vegetais são péssimas para a saúde. Na sua casa você devia fritar só com óleo de oliva, banha de porco e manteiga. Esquece os outros óleos. Porque os outros óleos, no calor, cara, ele cria toxinas que matam a gente por dentro. Então, os amigos, vamos chutar o McDonald's para usar gordura de porco. Gente, só para você, tem um sommelier de água. Sabe o que é isso? A água, você pega uma água cara, uma pana, né, uma água mais elaborada. Por que ela é cara? Porque lá na Itália, o solo vulcânico que ele falou, sim, você tem o reais. tal dos minerais. E por isso que é caro. Porque são os eletrólitos que faz o corpo absorver essa água, ela fica dentro de você. E no Brasil a gente não tem. Então a água é tudo igual. Eu vou tomar água. A água é tudo igual. A água que eu bebia, que eu não tomava, a água do filtro, que por uma série de razões, né, por ela ter recebido uma série de compostos. Posso te corrigir? Pode. Ó, a água com menos 7 de pH, ela é ácida. Ela oxida a gente. Por isso que quando comprar água, vê se o pH está lá no 7+. Essa aqui tem 10, magnífica. Ela é alcalina, espetacular. E esses sais que esse alimento aqui do Ike tem, isso, a gente vai ver em água. A gente estava falando agora, antes do podcast, que os alimentos, a farmácia vai ser água. Você vai botar colágeno, você vai botar tudo aqui. Perfeito. Tudo. Isso aqui é o futuro. Água. Ou você vai botar, por exemplo, uma pílula que tem creatina, que é muito bom, né? Um whey protein, junto misturado com isso, que também pode ser em forma de pó, né? E você bota numa jujuba, que você vai botar na boca para te complementar com coisas realmente quimicamente saudáveis para você. Então a gente está falando muito de universo corporativo.
a gente está falando de inovação. Cara, mas por que eu estou chegando nesse Mas ponto? o mundo honesto, saudável. Exato. Quimicamente saudável. A gente precisa... Primeira coisa, o que é mais importante aqui não é a Supercana, não é nada. É isso aqui, é você. É o Ike como pessoa, eu, você que está assistindo a gente. Então, essa é uma forma de a gente deixar um legado aqui desse vídeo para você. Pra você, ó, entende como é que funciona. Vou contar uma coisa para você. Eu mostrei eu gordinho, Isso, né? E mostrei gostei, eu adorei. atualmente. Eu tinha 3 hérnias de disco que eu fui carregado 2 vezes de maca. Uau. Cara, e os ortopedistas, fui nos caras bons, aqueles caras que são renomados. Não, é só você não fazer impacto, não, só fazer exercícios. É isso aí. E aí? Fui no quarto. Olha que barato. É. Médico neurocirurgião, lá de Ipanema, fui o último. Imagina o consultório de um neurocirurgião, que ele pega coisa barra pesada, né? Claro. Eu fui o último. E ele falou assim: senta, levanta. Senta, levanta. Teu problema é que você é bunda mole. Eu, Perfeito. porra, tu tá de sacanagem. Eu falei, meu irmão, É. o que você quer que eu fale? Você é bunda mole. Teu problema é só isso. É. Cara, vai malhar a bunda. É, Cara, então não adianta inventar. claro. Mas tem tanta coisa. Não estou falando que os outros médicos deram um diagnóstico. Eu não quero, vou respeitar a decisão de cada um. Mas eu acho que assim, o princípio para você estar aqui em pé é você entender como é que funcionam as coisas. A gente está num mundo muito ignorante. É. Você não sabe nem como funciona o teu corpo, É. como é que funciona. Não sabe. Tem gente doente da cabeça por falta química. Isso. Química, falta química. Minha esposa está me dando uma aula porque tem gente com ansiedade por causa de química. Isso. Química. É. Não é só psicólogo, é química. Tem gente, como o Ike falou, com criança nascendo com autismo, porque, cara, vamos estudar, vamos procurar fazer práticas boas. Acho que esse é um bom legado aqui da nova fase do Ike Batista, né? Sim, sim. Né? Olha, e qualquer pessoa pode... Começa a andar 10 minutos, pô, se você tiver tá sobrepeso, anda 10 minutos, depois faz um alto desafio para dar 20, 30, e depois começa a correr um pouco. Por exemplo, eu com 30 e tanto, decidi vou correr uma maratona. E você sabe, para correr uma maratona, você tem que treinar 6 meses, senão você não termina, né? E nesses 6 meses você tem que correr de 50 a 70 quilômetros por semana, porque senão você não termina a maratona. Chega 1 quilômetro 28 e tem um negócio chamado a parede, the wall, que só sua cabeça faz você ir. E sem 6 meses daquele sofrimento, né, que não deixa de ser, porque se cuidar, né, às vezes você está cansado, mas você sabe que aquela oxigenação, um pouquinho de musculação, faz a gente ficar, né, diabolicamente energizado. Fez quantos quilômetros? 42, mas só para dizer, e olha, quando você faz isso, você se autodesafia, você meio que sabe, você acha que você vai na lua, né? Eu vou te falar uma coisa. Quem entra numa espécie de disciplina, se autodesafia, aconteceu comigo, tá? Você olha o impossível e você acha que você faz ele possível. É isso. Eu tenho uma pergunta agora, que é o Ike. O Ike foi muito dinâmico, né? Como o Ike, toda semana tinha uma notícia. Uhum. Eu fui criado assim, vendo Sim. uma notícia cada semana. Como é que foi dentro daquela loucura, né? Desde o teu início do relacionamento com a Luma, na época, né? Até o Ike, 7º homem mais rico do mundo, com teus filhos. Dava tempo? O que o Ike hoje melhoraria? Né? Porque o Ike tem hoje mais 2 filhos. Está numa outra fase. Né? Talvez aquela loucura, aquela vontade, aquela obstinação em fazer diferença. Eu li que você foi estudar, voltou cheio de vontade da Alemanha, foi com as Minas, e trouxe aporte de pessoas, de investidores, amigos que você teve nas melhores faculdades da Alemanha. Como é que foi o Ike crescendo e o Ike pai ao mesmo tempo, né? Eu tive várias fases, né? Por exemplo, eu já era muito rico quando eu me casei com o Loma de Oliveira. Eu já tinha construído várias minas de ouro no Brasil e mundo afora. Eu nunca me importei durante a época, ser chamado de marido do Loma de Oliveira. Você perguntar, as pessoas, você é vaidoso? Não, né? Não me importei. Só que é o seguinte, na segunda fase, que começou em 2002, eu acabei criando, a partir de 2002 até 2008, eu coloquei 6 empresas listadas na Bolsa. E aí quando você está listado na Bolsa, você tem que falar com investidores. Aí você tem que começar a falar. Aí apareceu
Mas foi essa a razão, né? Porque eu decidi abrir o capital, e abrir capital é sinônimo de você mostrar tudo que você faz de uma maneira transparente, né? Cotado no novo mercado da Bolsa, que são exigências super rígidas de transparência total, auditorias e tal. Então, aí foi que eu apareci, mas eu já era mega grande atrás, tá? Eu sei. Né, cada um tem um ciclo. Então, em relação aos filhos, seguinte, o que faz um pai? Olha, eu conheço alguns bilionários que tiveram o mesmo problema que eu. Poxa, você tem 3 aviões, você tem o carro que você quer. Aí você vai falar para o seu filho comprar um Fusca? Pois é. É um negócio, é uma parede assim. Olha, você sabe que é triste, mas a crise foi bom até para o meu Thor e o Oli, Foi. né? Porque eles viram que existe um lado difícil da vida, né? Que eles não pegaram. Então, Deus faz as coisas da maneira que tem que ser feita. Então, e Deus também me deu a chance de casar de novo e ter 2 filhos com a Flávia, que obviamente entraram em outra onda, né? De não ter essa abundância. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é muito difícil você criar esses limites para os filhos e fazer eles entenderem que a vida tem algumas disciplinas que você tem que passar, você tem que estudar, você tem que buscar o seu caminho, né? Para ser alguém, né? Porque senão vira um neném, né? Você não quer criar nenéns. Eu encontrei o Ike numa concessionária, estava com o filho dele. Isso. Como é que é o nome dele? O Balder. O Balder. E eu vi ali é diferente, né? Eu vi fazendo ele participar, tirou foto com a gente. E uma coisa que eu vi, eu acho assim, ninguém queria estar na tua pele quando estourou tudo, né? Sim. Quem não viu o filme, tem um filme aí que acho que aquele filme não é, deve ser 1/10, né? Eu não participei, né? Pois é. Então, alguém deixaram no Brasil você pode, se um jornalista quiser escrever um livro para você, vai escrever e fazer um filme. E aí vai ser aquele filme que aliás, liberdade. Que liberdade é essa de falar de você sem te conhecer? Aliás, a história, eu vou ser sincero aqui, tá? Como uma pessoa que corporativamente tem você como hoje mais do que corporativamente, mas como fã, sou fã. Obrigado. Né? Eu achei muito raso. Sim. Muito raso. Mas eu acho que vale a pena até você pensar. Aí é uma dica. Júnior, sabe o Júnior do Afro Reggae? Uhum. Ele está desenhando lá com o Globoplay, né? Uhum. Globoplay. Eu acho que vale. Ele fazer um documentário agora, porque ele escancarra, né? Ele quer saber a verdade e vai buscar, né? Eu acho que o que ele vem filmando aí... Não tem um dos bicheiros? Tem. Como é que chama? Fantástico. Que todo mundo fala que é um show. Porque ele consegue arrancar dos caras a verdade absoluta. Você fica até chocado que o cara fala aquelas coisas. Porra, é impressionante. Esse vai ser bom. Mas é uma arte fazer isso. Esse é um bom diretor, enfim. Porque o viés de tudo... É verdade. Cara, eu acho a narrativa é que, né, você precisa de um cara desse para contar todas as versões. Teve o né, Tropa de Elite. Lados. Tropa de Elite ali, que foi um filme disruptivo, abriu muita cabeça de muita gente sobre a realidade. Cara, Ike tem o PP, participou sobre isso. Ele tem a empresa dele quando foi à Bolsa, que foi uma festa, né? Aquelas imagens. Mas deixa eu te falar um negócio. Minha mãe, tive a sorte, minha mãe era alemã, passou pela Segunda Guerra Mundial. Eu fui educado com minha mãe, 7 filhos. Ela, no final, quem deixava resto, ela colhia os restos, botava num Tupperware de plástico e guardava na geladeira para o dia seguinte. Incrível. Então, e ela era assim, com ela aprendi a ser generoso, né? Porque, sinceramente, a melhor energia é aquela que vem de outras pessoas, pessoas essas mais humildes, que são as que mais dão retorno, de fato, né? Então, esse negócio de pensar comunidade vem dela. Que todos... Cara, o que você vai fazer com... Por que todo bilionário que tem, sei lá, $1 bilhão não pegue 200 milhões de dólares e reforme uma comunidade dessa inteira? Me explica. É para ficar na conta? Para quê? É bizarro. É um negócio assim que eu não sei de onde é que vem essa... Isso é para os bilionários do planeta. Porque eu nunca vi ninguém transformar uma cidade inteira... né? Que é possível, né?
E e eventualmente você pode até botar o dinheiro para não ter retorno nenhum, né? Só para induzir, fazer a coisa certa. Porra, qual o problema? Verdade. Entendeu? É um negócio assim. Cada um nasce com chip, né? E cada um tem que ser também entusiasta, né? Hein? Tem que ser entusiasta. Você era entusiasta do Rio. Você sabe que em 2000 e, quando é que foi? 2010, eu tinha um desenho para comprar vários casas e, enfim, prédios lá no Vidigal. Porque, imagina, o Vidigal, Rocinha, caraca, aquilo ali parece ser um dos lugares mais espetaculares do mundo. Aí você pega exemplos, eu também não estou inventando a roda. O projeto Singapura, que pegou, né, o pessoal, numa ilha não tem espaço, você tem que crescer em altura. Então você cresce em altura, deixa áreas de lazer em volta, até piscinas lá, né? Constrói o suficiente para dar de volta quem era dono daqueles coisas, um apartamento decente. Por que não? O resto você ainda usa para fazer mais coisas na comunidade. Cara, essa fórmula é tão fácil. Tão fácil. E é só você dar o título de propriedade para aquele cidadão que não tem. Aquilo ali tudo é invasão, não tem. Né? Ali tem latifundiários. Tem caras que têm 200 apartamentos. Gente. Então essas fórmulas, e tem mais, hein? Construir hoje. Os chineses trouxeram tecnologia, você sabe, pô. Os caras fazem um prédio de 20 andares em uma semana. Fazem mesmo. Então, esses processos, essas tecnologias, tudo existe. Aí 1 metro quadrado é baratíssimo. Vou falar o seguinte, eu estava em Las Vegas esses dias. Em Las Vegas foi privatizada, certo? Sim, claro. Las Vegas foi dado para jogatina, tinha uma galera, isso. a galera do mal, vamos botar assim. E cara, ó, vocês ficam aí no deserto, a cidade de vocês só tem que ter, só tem que ter regra, tem que ter regra. E a gente tem, cara, eu olho o Rio de Janeiro, é uma Las Vegas. Nossa. Tem áreas aqui que podem, planeta. cara, você tem noção quanto dinheiro gira numa favela? Entende? Por que não? Mas se não saindo do assunto, teve uma cena que me marcou muito da transição daquela parte do Império Central, né? Quando veio aquela notícia da perfuração, que me chamou muita atenção, quando as notícias não eram boas do Ike Batista, e teve uma imagem que me marcou muito, acho que foi a imagem mais emblemática que me marcou. Foi ver, acho que um segurança teu, alguém que te levou numa igreja. Sim. E eu vi um Ike ali que eu não conhecia ali, né? A minha pergunta é, deu para ter um encontro com Deus nesse dia mau? Deu. E foi se ampliando na prisão. Porque eu acho que hoje eu tenho o maior legado. Eu acho que esse cara aqui foi construído disso. E eu acho que ele tem uma coisa para passar diferente. Tá aí a Cana, tá aí todo mundo. Eu vejo algumas notícias falando, eu não sei se eu acredito, né? Você vê um monte de coisa. 20 anos de pesquisa é difícil. Mas eu falo uma coisa para as pessoas que talvez ela fica aqui como legado dessa gravação. Quando a gente obedece, e no mundo do 7º homem mais rico do mundo, obedecer eu acho que é muito complicado. Obedecer uma ordem divina, obedecer, né? Porque é tudo muito rápido, deve ser uma loucura. No fundo, Deus, de certa maneira, não quis que eu mexesse com o mundo sujo. Porque o petróleo é um mundo... Você conhece o mundo elétrico, que é um espetáculo. E eu estava enfurnado no petróleo. Tudo que eu tinha enxergado do pré-sal, que era ativo de $1 trilhão, né? Tá aí. A Petrobras é uma das empresas que mais paga dividendo, mais cresceu, né? Nós hoje somos o 4º maior produtor de petróleo do mundo. Nós produzimos petróleo, um barril de petróleo a $3. Era isso que eu estava entrando. Só que, obviamente, o governo, na hora, enxergou, tirou os blocos em 2008, e meu time, sinceramente, esses 15, 20 executivos que recebiam um volume enorme de ações minhas para motivar eles, não eram nem ações diluídas na companhia, eram ações do Ike Batista. Tinham todo o incentivo do mundo, né? Todo final do ano, os top 5 recebiam um bônus de $40 milhões se a performance do ano fosse certa.
Só que em engenharia de petróleo, uma coisa é você achar o petróleo que a gente achou. A outra é a produtividade. Quantos esses campos vão vazar de petróleo por poço? E aí o número era, como era... E esse foi o erro da produtividade. Era para ser 10 mil barris-dias e, no fundo, foram 2.500. Bumba! Aí tem uma caixa preta de 3 anos. Você precisa furar, porque um campo de petróleo é mega complexo. É como se fosse um bicho vivo. Então, é a rocha, né? Uma rocha toda porosa. Então, num pedaço assim, aqui assim. Então, o campo como um todo, você tem que furar há muito tempo, fazer teste de longa duração para medir quanto é que vai ser a média de vazão naquele poço ali. E essa caixa preta, os caras ficam com isso de 3 anos. É nos 3 anos que... Cara, e olha, as casas americanas, aconteceu algo muito parecido, onde com certeza mais de 15 executivos ficaram manipulando aquela história durante 3, 4, 5, 6 anos, até muito mais tempo, né? Então, quando você pega um bando de Alibaba dentro da sua companhia que decidem fazer, se juntam para fazer... E ganhando bem, né? Ganhando bem? Você sabe que eles tinham ganho, os 2 primeiros anos, cada um ganhou $40 milhões, mais um ano, 80 milhões de dólares. Só que eles queriam receber os 200, né? O que custava? Não, olha aqui, ó, a produtividade não é essa, temos que informar agora. A companhia ainda tinha $3 bilhões em caixa. Vamos esperar um próximo leilão. Espera um próximo leilão, como aconteceram. A PetroRio é hoje a continuação da OGX. Só que hoje eu acho que depois do que eu te falei, dá para entender, não dá? Perfeito. Dá pra entender. É exatamente Dá pra isso. Eu entender. não podia, eu ia ficar tão atolado naquilo, porque você ia ganhar tanto dinheiro. Eu vou dizer um número para você. Se a Dilma não tivesse tirado os blocos, eu estaria hoje produzindo 1 milhão de barris dia, eu estaria gerando $30 bilhões de caixa. E lembra, eu tinha 65% da companhia. Uma coisa rara também, porque muitas vezes eu engenhei isso, todas as minhas companhias eu tinha maioria. Porque o Elon Musk nunca conseguiu ficar, ele ficava com 20 e ia se diluindo, né? Foi se diluindo. Tá com É muito 65. difícil. E de todas as minhas companhias. Um dia eu conto como é que eu faço. Gente, eu acho que a gente tem um país aqui que é muito complexo. Eu tive agora no Senado e na Câmara. E, óbvio... Mas o Trump está nos ajudando a mostrar que é irregular lá, porque ele meio que está mudando as regras de um jeito assustador, Então, né? vamos falar sobre isso uma coisa? Vamos. Hoje me veio uma cabeça, Trump, será que ele está certo ou será que ele está errado? Hoje veio um pensamento para mim, e eu quero dividir com alguém como você, que é multinacional, né, digamos assim. Ele foi maluco em impor sanção para todo mundo. Uma sanção do tamanho que ele impôs promove diálogo. E o diálogo com a China não existe, né? Mas eu acho que ele traz a União Europeia, talvez numa aproximação, e joga uma China... Qual é a tua visão sobre isso? A minha visão ou ele é brilhante e ele vai forçar todo mundo a querer zerar as tarifas, aí nós brasileiros vamos comprar carro importado pelo preço legal, porque a gente tem que pagar o dobro. Porque a gente está com 10 e está rindo. Se os outros ficarem com 0 e a gente com 10... Não, 10 não, mais os 100 que nos cobram de importação. Espera aí, se eu quiser comprar um carro... Não, digo, o nossa mercadoria está indo lá pagando 10, estamos bem na fita. Estamos bem na fita, mas eu sei, mas eu gostaria de comprar um carro com 10% de importado. Eu também. O negócio libera para todo mundo, tá certo? Bom, ou ele é brilhante e a estratégia é essa, ou, desculpa, a visão presta atenção, ele despertou o espírito industrial europeu. Não sei se você viu, a presidente da Comunidade Europeia, a Alemanha já aprovou no Congresso gastar $1 trilhão em armamentos e equipamentos. Ou seja, a Europa vai fazer um complexo industrial militar. Eu acho que ele não calculou que a paz americana promoveu que todos os aliados comprassem
70%, 80% do equipamento americano. Acredite, o europeu acordou e vão fazer eles. E eles sabem fazer. Sabe fazer. Né? Vai demorar um pouco, mas orçamento já aprovado. O governo alemão aprovou $1 trilhão em despesa militar. Não vão comprar americano, não. Vai ser tudo europeu. Francês é fogo, engenharia, você sabe, italiano. Olha, ali tem toda a tecnologia. É que ele sempre... Não, é americano. O Trump meio que rompeu isso e deu... Olha, ele você quer ver? Presta atenção no que está acontecendo com o euro. O euro está se valorizando, porque o país emergente vai ser a Europa. Olha o que está acontecendo com o euro. Está 1,10. Já está 1,10, meu amigo. Ele despertou a vontade, e como o próprio Trump fala corretamente que ele não quer guerra, acho isso fantástico, né? Mas a Europa sentiu, caramba, tem o russo aqui na minha cara, não tá, né? Se ele vier mais, quem vai me proteger? E a Europa tem que se reinventar, vai se reinventar com a indústria militar. E a indústria militar americana, você sabe muito bem, é ela que fomenta tecnologias que vão para as indústrias e deriva daí, né? O orçamento americano é quase $1 trilhão. Imagina quanta coisa fantástica não é gerado dentro desses contratos que eles dão para Lockheed, né? Boeing. Imagina o que sai dali. Uau! Entendeu? A visão é meio... Agora, a China, o medo dele e aí para mim... Impossível. A China está 10 anos na frente em tecnologias, seja de fabricar. O Elon Musk não consegue botar os robôs para rodar, ele voltou para trás. Ele tirou o robô da linha de montagem porque não tem gente para fazer funcionar nos Estados Unidos. O chinês cospe 15 milhões de PHDs por... Sabe o que é 15 milhões de PHDs por ano? E te vende um carro a $30 mil que tem 500 cavalos. Você sabe tudo isso. Eu estou ensinando o papo. BioID tem 102 mil engenheiros. 102 mil engenheiros. Você pega uma outra corporação. Não, mas desses 70 mil são PHDs. Sim. 70 mil. E detalhe. A gente ficou... E você pega uma grande marca japonesa, por exemplo, tem 30 mil. É isso. Cara, olha, a velocidade do negócio... Eu estou indo para a China agora daqui a uma semana. Eu sou meio alemão, né? Então conheço muito meus amigos alemães. Os alemães achavam que o chinês vai fazer, mas não vai fazer com qualidade. Eu sou muito amigo do cara que inventou aqueles tatuzões, sabe? Aquelas máquinas gigantes. Sim. O chinês, 20 anos atrás, começou a comprar. Hoje eles fazem o tatuzão maiores, espetaculares, pela metade do preço. Rementaram todos os moldes, todos. Gente, uma outra coisa que eu acho que agora aí seria uma coisa boa para o Brasil, nós estamos com barreiras alfandegárias em todo mundo agora. O Brasil ainda é o país que se dá bem com todo mundo. Isso, graças a Deus. A China evoluiu com uma coisa chamada ZEEs, Zonas Econômicas Especiais, né? Onde, você quer produzir aqui, vem ser sócio de alguma corporação daqui, transfere know-how, tecnologia, igual os árabes. Os Emirados Árabes Unidos fazem a mesma coisa. Perfeito. Né? E nós temos, por exemplo, uma indústria aqui no Brasil, a própria Caoa Cherry lá, que é uma fábrica brasileira. Bacana. Recebendo ali os chineses, produzindo um produto brasileiro com tecnologia dele. É a única. Começou com a Hyundai, né? Começou com a Hyundai. Genial. Brilhante. E o cara era médico. Médico. O cara era médico e tinha uma concessionária da Ford. O Carlos Alberto, né? Carlos Alberto. Cara, só temos uma empresa assim. Esse cara aqui foi dono de uma fábrica de automóveis. Jeeps. A JPX, né? Não, você sabe que todo homem bobo gosta de construir seu próprio carro. Eu fui bobo também. Não, você não gostaria de construir seu próprio carro? Como eu não dei, eu fiz minhas lanchas. Mas minhas lanchas funcionaram. Porque eu ganhei o campeonato brasileiro, o americano e o mundial com lanchas que eu construí. Top, né? Eu sou bom. Top. Tanto que, olha, eu vou fazer uma linha de lanchas elétricas. Pô, que legal. Inclusive com o meu, né? Imagina. Top. E assim, não é difícil. Gente, hoje a gente teria espaço. O Ike foi contratado, foi convidado,
pelo próximo presidente da República, que a gente não sabe quem vai ser. Estou dando um cenário aqui hipotético, tá? Para a gente já começar a fechar nosso podcast. O Ike foi contratado, chamado junto com o governo para ser um conselheiro, não comparando, tá, gente? Como foi feito nos Estados Unidos, mas de uma iniciativa onde seria aberto ideias para o Ike Batista poder, com o know-how que ele tem, o conhecimento de Brasil e de mundo, somar, como eu sei que ele gosta, como eu sei que é nacionalismo da tua parte. Sou. O que você veria como um cenário bacana para um cara como você e tantos outros empresários para poder somar para um país como o nosso? Ó, meu pai fazia parte de um comitê de notáveis que assessorava o governo do Japão. Imagina. Você criar um comitê de notáveis, mas notáveis mesmo, brasileiros, porque é o seguinte, ó. Para mim, mais da metade dos empresários brasileiros não respeitam o meio ambiente, são capitalistas, capitalismo selvagem demais, concorda? Concordo. Então, agora, me pega um grupo de empresários notáveis que realmente fizeram as coisas, que tem um currículo de terem criado coisas diferenciadas. E tem, né? Em várias categorias. Acharia espetacular. Um país tinha que fazer isso. A gente não tem. Eu vejo, né, Brasília devia convidar certas pessoas. Eu lembro uma época que tinha um comitê, quer dizer, o Collor tinha chamado o meu pai, ele criou um ministério estratégico. Meu pai fazia estratégia na época do Collor. Lembra? O Collor, graças a Deus, ajudou a gente não ter mais carroças. Exato. Lembra disso? Lembro. Ele fez as indústrias... a gente andava de Opala. Você lembra do Opala? Eu até gostava do carro. Diante de uma BMW, de um Honda Accord, né? Lembra? Eu lembro, foi um legado bacana. Foi um legado. Obviamente aconteceu o que aconteceu. Acontece muito no Brasil, enfim, impeachment, enfim. Mas, cara, por que não se faz? Sem dúvida. Sim, mas faria sim. Não é? Sim. Até porque a gente tem... Inclusive para fazer coisas que não devem ser feitas. Porque muitas vezes um político... Você quer ver um negócio que me choca? Você mesmo abordou o assunto do hidrogênio. Você vê os governos do Nordeste dizendo que o hidrogênio... Cara, o hidrogênio vai ser um negócio caro e é difícil competir com o mundo elétrico, né? O mundo eletromagnético, magnético-elétrico. Para mim, ele não é eletromagnético, para mim ele é magnético-elétrico, tá? Concepções do Nikola Tesla de 1900. Gente, vocês vão ver um Ike Batista deixando um legado aí, que eu acho que esse momento, o que nós falamos, da tua experiência com Deus, desse momento, que eu acho que hoje, eu não sei se tu Deixa sabe. eu falar uma coisa sobre Deus que eu acho inacreditável, que as pessoas têm que lembrar. Se você também checar na inteligência artificial, você perguntar assim, qual a probabilidade da gente existir? Eu, você, cada um de nós aqui. Você sabe qual é? Probabilidade. A probabilidade contra da gente não existir é supostamente de 70 a 400 trilhões de possibilidades contra. Sabe o que isso quer dizer? Que cada um de nós é um milagre. E aí você remete a Deus, porque... How? Eu vou... Milagritou. Eu vou falar uma coisa. Meu pai era teu fã. Hoje ele não tem, ele morreu, né? Estava no Santo Inácio, Sim. perto da tua casa ali. Sim. E depois que ele morreu de câncer, eu fui morar na rua, né? Estudei com Luciano Gouveia Vieira, Paulo Moll. E se não fosse aquilo, eu não seria quem eu sou hoje. Se não fosse aquilo que aconteceu com o Ike, ele seria quem ele é hoje? É verdade. Você falou. Então, acho que hoje a gente tem um cara Você diferente. Tá certo. Temos um cara diferente. Temos um cara aqui que eu fiz questão de estar aqui. Insisti, demorou. Não foi fácil, não. Remarcamos algumas vezes. Né? A agenda do homem está difícil. Mas a sua energia é muito boa, então eu vim pela sua energia. Obrigado. Não é minha. É emprestada. Ok. É emprestada. A nossa é. A nossa. E eu acho que, tomara que vocês vejam, conserve você assim, certo, certeiro, Sim, uma nova fase de pai, É. uma nova fase que eu acho que tem, sem errar, né? Como ser humano, dentro aqui da cabeça, né? Que a gente Verdade. erra muito aqui, né? É. Sem errar aqui dentro, sem errar nas ações, Sim. no olhar. Sim. Que eu acho que esse
hoje, acho que o Ike tem tanto para dar hoje. Nós vamos ter uma transição de governo. Você sabe que tem um estudo muito interessante de Harvard que fala o seguinte, que a idade mais produtiva do ser humano, capaz, que consegue construir coisas, é de 60 a 70. Depois, a segunda mais produtiva é de 70 a 80. Só a terceira é de 50 a 60. Isso é experiência. E eu digo para vocês, é muito difícil competir comigo exatamente por causa da experiência. É difícil. Porque, cara, e aí você sabe uma coisa que me... Eu não sei... Você tem filho? Quantos filhos você tem? Tenho 2. 2. Eu vejo eles lá naquele TikTok que, por exemplo, eu me alimento do TikTok, porque como eu procuro coisas técnicas, o algoritmo me bombardeia com coisas que eu gosto. Comigo também. Mas aquele negócio, o que entra, né? Se a pergunta é boa, o que você pede é bom, um bom material. Senão vira uma bolha ruim. Se você pergunta uma coisa boba, que eu vejo que a juventude fica naquelas bobagens e você fica meio atolado naquilo, né? Então, antigamente não tinha isso, quem dava o tom era a escola, né? Era um outro nível de influências, né? Então, eu me preocupo. Eu vejo com meu filho, o próprio Balder, você vê, eu tiro ele para ficar mais perto de mim, porque as brincadeiras não são todos que conseguem sair, né, e acompanhar a coisa da evolução. Eles começam a ficar bitolados. Então, a gente está criando uns robozitos aí muito ruins. Você deve ter filhos também. Imagina, não é fácil, cara. As meninas, né? Aleluia. Como é que a gente tem que gastar mais tempo com eles? Senão estamos ferrados. Está muito. Eu acho que em alguns países isso está sendo até proibido. Eu sei. Você tem limitação de hora para você ficar. O Brasil proibiu na escola, né? São Paulo. Não? Eu vou contar uma. Eu vou contar uma que veio... Eu até gravei uma coisa, eu tirei do ar porque eu achei pesado. Isso ia ser uma pauta. Teve uma mãe que ela foi conversar com uma pessoa que é uma pessoa muito espirituosa, um pastor de uma igreja que eu frequento. E ele veio chorando, ela veio chorando para ele, conversando que ela se arrependia muito de não ir todo domingo. E domingo, eu posso ficar em casa? Pode ficar em casa. Cada um tem seu jeito de lidar com fé. Só que é diferente você estar ali numa comunidade. Não estou falando que ninguém é perfeito, tem muita gente que não é perfeita, que vai te jogar para baixo em qualquer lugar. Mas ela é um relato de mãe, não é meu relato, é relato dela. Ela falando que ela se arrependeu de não ter insistido para o filho dela, e o filho dela cortava a virilha, se mutilava. Ele não sabe quem ele é. Ele não tem por quê. E ela falando quanto tempo eu perdi deixando ele. Eu queria ver TV. É isso. E o mundo está aberto. É isso. Woke, um monte de coisa. É isso aí. Gente, isso é uma questão de saúde pública. Tem uma série que vale a pena vocês assistirem, que é Adolescência, está no Netflix. Tá? Que acho que todos nós, como pais aqui, devemos fazer um papel que é a maior luta não está na empresa. A maior luta não está em lugar nenhum. A maior luta está dentro de casa. A gente preparar eles para esse futuro. Porque você pode ser o bilionário que for, mas se você for fracassado, é duro. Eu falo para você. Você falou que você frequenta a igreja, você sabe que eu adoro ler todo dia. Eu tenho o meu livro, 365 Dias com o Senhor. Todo dia eu leio a página do dia, né? E é impressionante como é que aquilo conversa com a nossa vida. Eu tenho 68 anos, não sou mais nenhum garoto, né? Aí você meio que bota 68 anos de experiência, você lê aquilo ali, você fala assim, aleluia. Como é que isso foi concebido, né? Então, eu me surpreendo até com coisas que eu já li várias vezes. É isso mesmo. Vem um entendimento diferente. Gente, eu acho que a coisa mais legal desse podcast foi ver o brilho nos olhos, de novo, mas de um ser humano, não de um produto, de um executivo, né? Eu acho que não vai ser a última. Acho que vamos ouvir mais. Novas fases. Se Deus quiser, como você quiser. Novas fases, novos sorrisos. Sim. Novas realizações. Então, esse é o primeiro episódio. Eu queria dizer um negócio para você sobre como é que estou enxergando esse mundo aí, que está tudo ficando abundante, né? Caramba, a gente fala de graça, o solar,
depois de 4 anos pago com baterias, Até você antes, tem né? 25 anos de energia de graça. De graça. Já, né? Você conhece exatamente essa equação. É. Fotografia, eu sou da geração que pagava R$ 5.000 para revelar foto. É de graça. Xerox, olha quanta coisa sumiu e é de graça. Então Música. o mundo caminha, música, o mundo caminha para uma literalmente abundância em tudo. E aí você vai ver, ainda vem os robôs ainda por cima. A gente vai poder comprar um robô daqui a 5 anos que vai cozinhar para a gente, vai dirigir, vai fazer o que você quiser. Vai, não adianta. Isso aí é inevitável. Hoje eu fiz a thumb do meu vídeo pedindo para o chat GPT. Aí. Coloca aí, faz aí assim, assado. Ike, fazer umas perguntas rápidas? Sim. Vamos. O Ike moraria onde hoje? Lugar no mundo ou no Brasil? No Rio de Janeiro. Top. Carro, qual tecnologia? Eu só comecei a comprar carros elétricos de um ano para cá, porque até aí eu não gostava da autonomia, a qualidade não era, né? Mas depois enfim, as versões da BYD, quer dizer, chegou no nível de deixar Mercedes, BMW na lata do lixo. Quais os carros que o Ike hoje mais gosta e usa no dia a dia? Eu gosto do BYD, eu gosto do BYD, do Zeekr, chinês, carro chinês, sem dúvida nenhuma, picapes inclusive. Tem algum resíduo daquele que você gostava? Que tinha um na tua sala que era bacana, né? Você sabe que, para mim viraram lata velha. Eu não sou fascinado pelo barulho. Eu ligo meu som ali e boto um barulho de Ferrari, igual problema. É isso aí. Hoje... Porque nos elétricos, você sabe, a gente flutua, a gente não anda. Sem barulho, som, né? A qualidade, ar-condicionado, enfim, é indescritível. Prioridade do Ike hoje? É continuar criando... Quando você se enxerga como alguém que é capaz de criar coisas diferentes, que são mais eficientes, melhores e que ajudam a sociedade como um todo, é quando se deixa legados. E legados é muito bacana, porque, o que eu falei, a satisfação de uma comunidade é algo, assim, é muito bom. Muito bom. Vou terminar só falando uma coisa para ele, para você que pode fazer isso, fazer. O que eu gostei aqui desse podcast foi: pega um lugar, uma comunidade com uma vista bonita, investe, dá uma moradia top para aquele cara morar, vende o resto, transforma o lugar. Por que não deixar esse legado dividir? Por que não dividir? Por que não só, em vez de acumular, dividir? É isso. Tá? Eu vi imóveis no Rio valorizando porque esse cara ajudou a fazer as UPPs, né? Unidade pacificadora nas favelas. Eu vi um cara andar de wakeboard na Lagoa Rodrigo de Freitas porque não fedia mais a peixe morto. Então, cara, quantos bilionários nós temos que gostam do Rio de Janeiro aqui? Cara, faça só um pouquinho. E se você não souber fazer, pergunta para ele. Isso. Você pode ajudar? Sim, mas olha, com o maior prazer, porque, na verdade, é passar o quanto de energia você recebe de volta. Porque você dar, pelo menos para mim, eu tenho mais prazer em dar do que receber. A gente ia fechar, mas rolou uma química. Deixa eu chamar o Alberto aqui, Alberto Guimarães. Mas essas vibrações é isso mesmo, né? A gente é assim, né? Tem gente que não dá nada. Não, é engraçado que eu estava sentado ali, a gente estava inteirando. Ele estava conversando, falando com você, e falava, não é isso. Até ele falou assim, não, no meu tempo, eu quase não sou do tempo dele, a gente é quase da mesma época, né? Contemporâneo. E a gente rebobinava a fita mesmo, pagava a multa na locadora, era uma loucura, a gente tinha essa coisa mesmo. Só que teve uma coisa que a gente estava saindo aqui da mesa e ouviu tão genuína, né, Alberto? Tão especial que eu queria que o Alberto trouxesse aqui pra gente. E eu falo que, assim, como bom carioca e como bom brasileiro, acho que a gente tem que render muitas homenagens a esse cara. E o brasileiro tem a mania de não render homenagens. Rendem depois que a pessoa vai embora. Eu estou muito feliz de ter você aqui na casa, né? E eu acho que você vai vir muitas vezes, esse é meu sentimento. Amém. Mas você não tocou no assunto que é o maior legado desse cara, no meu entendimento. Que tive um filho que teve problema cardíaco assim que nasceu, e ele conviveu nessa época com várias crianças que não tinham a menor condição, iam morrer.
se não Isso. fosse a doutora Rosa Célia. Mas ela precisava de um anjo, e esse cara foi o anjo. O Hospital Juta Batista, que é a mãe dele, que leva o nome da mãe dele, que era enfermeira, é o hospital que a Rosa Célia faz todo o trabalho para recuperar crianças que morreriam se não tivesse o trabalho dela. É a Santa Rosa Célia, Sim, não é isso? é isso mesmo. E poucas pessoas falam disso. Ninguém toca nesse assunto que esse cara deixou. Você imagina, isso foi em 2010? Sim. 2010 ele deixou um chequinho de 30 milhões. 30 milhões está aqui, ó. Vamos fazer o hospital. Isso mesmo. Ninguém fala nisso. Eu não sabia. 30 milhões hoje seria o quê? Uns 80, 90 milhões hoje, 100 milhões. Ah, mas o cara tinha dinheiro. Mas quantos têm dinheiro e não fazem nada? E perdeu Absolutamente nada. Vocês tocaram num assunto brilhante, que ele levantou uma bola que eu aplaudi de pé. Pegar uma rocinha tem solução? Claro que tem solução. Sim. E a iniciativa privada ganha dinheiro com isso. Ninguém perde, ganha. Mas você vê como eu falei que o dar é mais gostoso. Você não sabe como eu estou feliz de ouvir isso de você. Porra, mas eu fiquei feliz de te passar isso. Porque eu senti na pele o que é ter um filho com problema cardíaco. E se não tivesse a Rosa Célia, eu não teria meu filho hoje, que tem 26 anos de idade. Inclusive, isso bate no coração que isso é golpe baixo, né? Dê um lenço aí para mim. Mas eu precisava te render essa homenagem, cara. Porque Obrigado. eu sempre pensei assim, um dia eu vou encontrar esse cara para agradecer. É. Agradecer não pelo meu filho, mas pelos meus filhos. Quero conhecer ele. Que todos que estavam ali eram meus Ele filhos. tinha um problema também. na válvula? O que era? Ele nasceu com a válvula trocada Tá, e comunicação entre os átrios. Tá. Então, o coração dele é de pele de boi. É impressionante o que eles fazem ali, E né? quem foi o cirurgião foi um argentino, Miguel Barbeiro. A Uau! Rosa Célia Rosa Célia, ela fez... Ele ficou um ano internado, ela fez 34 intervenções antes da cirurgia, cirurgia definitiva. Aí ele fez a cirurgia, aí teve que colocar um marca-passo que perdeu a sinusal. Aí depois o marca-passo está entrando indevidamente, tirou o marca-passo e hoje ele não tem absolutamente nada. E está com quantos anos? Está com 26, mora em Portugal. Uau! Filho, se você estiver assistindo aí em Portugal, ele que está aqui te mandando um abraço. Beijo. Cara, que legal. É uma história linda, né? Que É legal. uma história linda que precisava ser retratada. Ai, que amigo! Ai, Tá que bom, amigo! Euberto. Mas olha, é um prazer enorme falar para todo mundo que está ouvindo que tem um coração que bate muito forte aí dentro. Que não é só aquele cara que queria aparecer. Claro. Que você não fez isso para não aparecer. Ninguém divulgou isso na época. É verdade. Então, eu estou rendendo essa homenagem. Mas o prodomo nunca é legal, né? Em causa própria nunca é legal. Mas eu quero te render essa homenagem. Muito obrigado. Eu sei que Coração. você fez coisas mirabolantes, mas essa é que eu te rendo a homenagem. Obrigado. E quantas homenagens que devem ter guardadas de tanta coisa que não apareceu. Gente, é tão fácil você olhar um produto da mídia. É tão fácil olhar para uma pessoa e às vezes julgar pela capa. É muito fácil você opinar sem saber sentir o coração, olhar num olhar mais simples. Mas ó, você sabe que essa vibração do seu filho, da sua família, volta para mim. Com certeza. Passa por Deus e chega aqui. É o maior retorno que você tem. 10 anos, e isso tem o quê? 15 anos. 15 anos atrás. Como é que eu iria lembrar? Mas eu tenho que lembrar. Porque isso foi profundo na minha vida, na vida da minha família. Saber que uma pessoa teve o discernimento de entender que aquilo era uma grande possibilidade de salvar vidas, como salvar a do meu filho, que tinha condição. Eu tinha condição de pagar, tinha um bom plano de saúde, tinha recurso. E talvez não salvasse. Se não tivesse a Rosa Célia, jamais. Ele estava morrendo. Eu fui para consulta, ele estava bem amarelinho, com 14 dias. Ela falou, daqui não sai. Com todo o recurso. Com todo o recurso. Uau. Se não é a Rosa Célia, não existe. O Léo não existia.
Graças a Deus. Né? E aí eu penso assim, quantas famílias que não sabiam nem o que estava acontecendo, que não tem plano de saúde, que não tem nada, e ela tinha o mesmo tratamento, o mesmo quarto. Eu tenho que falar isso, que pouca gente sabe. A Rosa Célia trata do mesmo jeito o filho do bilionário e o filho do menos favorecido. O hospital está de pé? Como é que tá? Tá. Vamos lá, então? Tá, Vamos eu lá? acho que vale a pena. Eu quero ir lá. Eu queria fazer um encontro, eu queria chamar a Rosa Célia para estar contigo. Vamos. Porque Vamos, ela é merece. maravilhosa. A Rosa a Rosa é muito especial. A Rosa Célia, rapaz, ela foi para os Estados Unidos sem falar nada e foi ser diretora do hospital. Ela tem uma história absurda, absurda. Né? Então, olha, estou assim, muito emocionado mesmo de poder estar rendendo essa homenagem em nome de todas essas crianças que foram salvas por um ato seu. E isso Deus está vendo. Talvez é um grande legado que você tenha deixado, um dos maiores. E eu precisava de passar por isso. Não foi à toa, eu tinha uma reunião, aí ele falou, não, vai ser... Já até tinha marcado várias vezes, falou, não, deixa ele vir, porque era para ter vindo com o Sérgio Malandro aqui, é para ele vir, eu preciso contar isso para ele. Obrigado. E não foi uma hora melhor. Obrigado. Não sei se nem era para ir Não pro era ar, combinado, né? Não era para ir pro ar, não era para nada. Vai. Mas eu acho que isso aí rendeu uma emoção para ele, mas é genuína, verdadeira e muito mais do que merecida. Então, tem gente que está te olhando nessa hora, porque não era para eu estar aqui. Meu avião que eu ia sair, não saiu, e eu não ia estar aqui no Rio hoje. Uau. Então, não era para estar aqui. Não era para estar te falando isso. Então, é necessário que eu te fale. Coisas do eterno. Exatamente. Fica esse eterno agradecimento da minha família e de todas as famílias que foram agraciadas com essa sua generosidade. Amém. Então, esse lado generoso, as pessoas precisam saber que existe dentro de você. Não existe essa casca só, não. Se Deus quiser, estou voltando com carga total. E vai voltar. E fazer mais desses hospitais. Você é um predestinado. Você é um predestinado. A gente olha para a Embrapa Sim. Como um lixo. Lixo, era para ser a maior empresa do país. O Brasil é top na agricultura por causa da Embrapa. Mas cadê a cadeira de elite da Embrapa? Isso. Onde a gente poderia estar discutindo com a China e num patamar de igualdade, porque eles dependem do nosso agro. Isso. A gente alimenta 1 bilhão e 200 mil habitantes do planeta. Imagina. E eles não têm solo, não têm a nossa tecnologia, mas estão comprando nossas terras. Isso. Então a gente tem que entender que a Embrapa hoje deveria ser a empresa de maior renome. Sem dúvida. Maior que Petrobras, maior que qualquer coisa. Ela está muito acima. Está nessa categoria. Por quê? Pode ter toda a tecnologia do mundo, mas se não tiver alimento, as pessoas vão morrer de fome. É isso. Então, eu acho que o Brasil é o maior celeiro de alimento do planeta. E você vê que, de novo, é pesquisa. Pesquisa. É pesquisa. Se não fosse eles para dar aquela espécie de soja para plantar no Maranhão, naquele canto do Maranhão que tem um clima, um microclima específico, um terroir específico. O Brasil é grande, né? Isso aqui é um continente. Eles te dão a semente para você plantar lá, que vai dar, não vai pegar praga, não vai, entendeu? Inacreditável. É da mandioca, a soja, enfim, os produtos. Gozado que cana não, né? Cana não. Cana eles deixaram. Não, mas é porque eles deixaram para o CTC, que é o Centro Tecnológico da Cana, para a RIDESA, que é um consórcio das faculdades que tem seus departamentos de estudos agrícolas, e do IAC, que é o Instituto do Algo da Cana. Quer dizer, meio que, ali tem ciência suficiente. O top deles é a soja. A soja é o primeiro milho agora. Milho também. Mas, assim, deveria ter uma Nossa, evidência maior. Todo dia você quando fala... faz aquela propaganda na televisão de agro é pop, agro é top. Cadê a Embrapa? Cadê a Embrapa? Não tem Embrapa. Por causa dele. A agro não é pop. Quem é pop é Embrapa. É isso aí. E aí, eu acho que eu vim aqui dar nome aos bois. É isso. Entendeu? A gente não fala em Embrapa, a gente não fala no feito desse homem, porque é um feito de dignidade, de prestígio ao menos favorecido. Muito se fala, vamos fazer pelo social. Ninguém faz nada, Felipe. E pelo Ninguém contrário, quer falar que fez, né? Nada. O Ninguém Estado faz nada. faz, né? O Estado vai fazer. Só se sair, só se aquilo der um retorno. Sabe qual o retorno que ele teve disso? Nenhum. Não. A não ser o coração, a não ser o coração limpo e puro com Deus. E
A Rosa foi muito inteligente, percebendo a sensibilidade, que a mãe dele era uma enfermeira, nada mais justo que o hospital levar o nome da mãe. Foi. Em inglês eu diria, you made my day. Exatamente. Thank you. É isso. Ike, muito obrigado. Obrigado a você. Em nome aqui Obrigado de a todos você. que assistem. Vou tomar aqui para fechar o meu Elísio, ó. É, Ó, tomar aqui o meu Elísio. olha, isso aqui começou com um professor em Minas Gerais, cuja família, as mulheres tinham osteoporose daquele nível que com 50 anos descer de escada quebrava as pernas. Tá? Uau. Osso cristal, literalmente. Aí ele se jurou, pô, eu sou um cientista químico, eu vou procurar uma solução. Aí ele foi começar a estudar na literatura mundial o que eu posso fazer para remediar isso. Aí ele foi lendo, descobriu que existiam essas algas que estão estudadas no mundo inteiro. O mundo inteiro científico conhece. Isso aqui não é invenção do Ike Batista, né? No fundo é muito assim, às vezes tem uns produtos que ficaram hibernados ou quiseram esconder, né? E eliminaram, literalmente. Como eliminaram o carro elétrico? Eu vou te mandar uma foto de Nova York, 1900, com os carros parados, cheios de cabos, carregando eles. Eu vou te mostrar. Você nunca deu. Então, só para ver que a humanidade apaga e cria narrativas para você ou consumir aquilo, né? Quem já assistiu 007 e viu aquela reunião de cúpula do 007, que decidem ali o que vão fazer do mundo. Tem muita coisa no mundo, acho que pelo nível e rodas sociais que você frequentou do mundo, acho que você viu, deve ter visto. Nossa. Muita coisa que ninguém aqui que está vendo esse vídeo teria acessibilidade de ver. Mas graças a Deus a inteligência artificial está desnudando tudo isso, né? A medicina de precisão está aí para você checar e fazer um diagnóstico você com o computador. E aí? Vai te custar o custo mensal da inteligência. Você bota a placa da televisão, quebrou a televisão. Você abre, o ChatGPT, a minha TV não está ligando. O que faz? Ele te diz na placa. A inteligência artificial está empoderando o indivíduo, né? Isso que é magnífico. Use. É de graça. Ainda. Não, mas vai custar $20. É tudo, né? Netflix também, não é? Custa hoje $20. Até no WhatsApp tem de graça. Por isso que o cheque cidadão vai pintar aí. Porque, olha, eu sou industrial, eu vejo máquinas que fabricavam 1000, a fábrica da Xiaomi, supostamente é uma fábrica da Xiaomi que faz 30 mil carros, aquele novo Xiaomi. 40 segundos, se eu não me engano, sai um carro. 67, eu acho. 67. Tem 30 funcionários. E trabalha no escuro. Vai ver o vídeo daquilo lá. Você fica assim, que é isso? Onde é que o que as pessoas vão fazer? Antes de encerrar, eu tenho um tema. Qual é a sua visão do ensino nas escolas? Péssimo. Tem que criar escolas novas. A gente emburrece e você bota um engenheiro num quadrado, entendeu? O engenheiro, por exemplo, por que a grande diferença minha é que eu sou eu mexo com química e adoro química, né? Mecânica. E você vai fundo. E você, quando você conversa com um engenheiro, sei lá, mecânico, hoje ele tem que entender muito de TI, né? De eletrônica. Senão, como é que eu conserto meu carro elétrico? O cara Não adianta ser só mecânico. O motor elétrico não quebra. As baterias estão ali por 8 anos. É a eletrônica que pode eventualmente queimar alguma coisa. E aí, quem é que vai engatar o computador ali para... Então, esse multifaceta, né, que o Elon Musk também faz, por exemplo, muito pouca gente sabe, mas os foguetes da Starship do Elon Musk não são de titânio, são de aço inoxidável de uma liga toda especial. Mega barato, mas isso é ciência de materiais, né? Ligas diferentes. Então, e a inteligência artificial, vou te dar um número. A inteligência artificial hoje, ela é capaz, quer dizer, até hoje, nós só fizemos 1% das possíveis misturas de componentes químicos. Você sabe que as novas baterias da BYD são de sódio já. São de sódio. O lítio foi para o vinagre.
E foi porque custava $80 mil, hoje está custando $15 mil. Você hoje fabrica nanotecnologia, né? É isso, Você fabrica é um composto novo. É isso. Você tem tanta coisa Materiais, você vai ver o grafeno, né? Grafeno. O nanografeno vira. O nanografeno faz tudo aqui pesar 80% a menos. Hoje você tem tecnologia, a gente foi numa feira de blindagem recentemente aqui no Rio de Janeiro, a maior feira da América Latina. Nós vimos vidro de cerâmica transparente. É isso. Você tem um grafeno que pode fazer uma blindagem de fuzil leve. É isso. Basta você ter... Eu acho que a gente caminha, e esse negócio que eu perguntei sobre educação, você tem tanta mente criativa que você pode hoje, sim, colocar dentro de uma escola... O meu filho tem 11 anos. O meu filho chega, pai, tá errado, tua visão tá errada. Pai, você tem que fazer isso. Ele me dá um plano de negócio, muita coisa que eu faço. Onde é que ele está? Ele está aqui no Rio. Não, mas em que escola? Ele está... Aqui eu não posso falar por causa do... Tá. Né? A gente... Mas depois eu te falo. Tá. Mas a gente está vendo uma nova escola. A gente está pensando... Mas essa tá boa? Nenhuma tá boa, né? Não. O meu filho que está na escola americana, desculpa, não. Pois é. Sabe onde é que tem um sistema de educação diferenciado hoje? No Uruguai. Onde você bota meninas e meninos para brincar com Lego e construir um motor, entendeu? E botar a parte elétrica conectada, entendeu? Isso é a maneira de você aprender. As escolas técnicas, gente, você colocar, ter uma liberdade de você não aprender uma cartilha. Eu acho que hoje, pelo menos, desculpa, hoje ficou muito pequeno o Enem. Você tem hoje uma faculdade aberta aqui. Se você abrir o tablet, você faz uma faculdade. É isso. Você não precisa esperar tanto. Você pode ser um cara focado, você pode fazer 4 faculdades ao mesmo tempo. Isso. Mas a escola tem que ensinar você a perguntar direito, ao saber. A te induzir. Exatamente. Você fez engenharia. Você fez chupar esse conhecimento. Né? Na engenharia, alguns sócios meus são engenheiros. E eu sou engenheiro frustrado. Eu sou arquiteto e administrador faltando 4 matérias. O engenheiro ele tem um planejamento para fazer algo. Ele se planeja. Ele tem um cenário hipotético. Ele tem etapas. As pessoas não sabem sair do lugar. Não sabe. Não sabe sair do lugar. E isso acho que a gente precisa rever. Legal? A educação realmente tem que virar de cabeça para baixo. Está ruim. Muito ruim. No Brasil, meu Deus. Pois é. Obrigado, Ike. Obrigado. Obrigado.